Oi pessoal, Natália Saavedra por aqui. Se você já me conhece, gratidão por voltar. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui nesse canal a gente transmite conhecimento que transforma. Toda semana a gente coloca vídeos aqui, trazendo informações, trazendo insights, partilhando um pouco assim dessa caminhada que o objetivo final, como toda pessoa que está fazendo ressonância, é a iluminação espiritual, né? Essa semana eu fui desafiada pela Letícia Rodrigues, que deixou um comentário aqui pedindo que eu falasse sobre pai e mãe, né? Sobre essa questão de honrar pai e mãe e o porquê que o professor não fala sobre isso nas palestras, nos assuntos da ressonância, né? E assim, no meu entendimento, tá? Eu tô indo para minha 14ª onda, já tô aguardando aqui para minha 14ª onda. Se você não conhece a ressonância harmônica, eu recomendo que você entre no site do professor Hélio Couto. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que você possa acessar, que você possa pegar informações, porque somente a equipe do professor pode falar sobre a ressonância harmônica, né? Então eu recomendo, se você tem dúvidas sobre como fazer pedidos e etc., vai lá, entra no site do professor, olha, vê como é que funciona, apaixone-se, para que consiga também mudar sua vida da mesma forma como eu mudei a minha e como tantas outras pessoas pela internet afora, né? Então, no meu entendimento, pelas coisas que eu vi, assim, e ainda mais agora que eu tô revendo todos os vídeos do caminho das palestras, fazendo realmente esse caminho de olhar novamente, né, ver os documentários indicados pelo professor, livros, palestras, etc., tem sido uma maneira de ter um novo olhar, até mesmo pelo próprio conhecimento que o professor nos transmite, né? A gente está fazendo isso através do grupo de estudos que foi criado aqui nesse canal. Nós criamos esse grupo em julho, portanto não tem mais como entrar, gente, realmente já já estamos numa caminhada aí já faz um tempo, e tem sido muito interessante fazer esse processo, porque me permitiu rever até mesmo essas questões sobre pai e mãe, né? E é interessante porque, na minha percepção, o professor fala sobre isso assim muito superficialmente, mas ao mesmo tempo de uma maneira bem impactante sobre pai e mãe, né? Ele fala aquele exemplo da criancinha que em outra realidade foi inimigo, talvez do pai, da mãe, etc. E aí, quando chega nessa vida, aí o pai e a mãe, sem saberem de nada, levam, né, porque a gente teoricamente não lembra das vidas passadas, né? E aí leva aquela criança pra praia, mesmo botando embaixo do guarda-sol, é óbvio que pele de criança, né, bebê sensível, no sol o dia inteiro, o que acontece? Queimadura, né? E aí, tipo, que ele faz essa vinculação, né, de que teoricamente isso seria questões de outras vidas, que aí as pessoas que têm questões em comum para serem resolvidas, que essas pessoas seriam colocadas na mesma família para que isso seja resolvido, isso seja trabalhado, né? E eu entendo que também o professor, ele fala algumas coisas que a constelação fala de uma outra forma. A constelação fala que se você não honrar seu pai e sua mãe, você não consegue prosperar. O professor, ele fala isso de uma outra forma, que é: se você não resolveu o trauma 1508, que está lá atrás, de quando daqui a pouco seu pai te bateu, sua mãe fez não sei o que, gritou com você, enquanto você não resolve isso, você não consegue se soltar para a vida e ir adiante na sua vida. A nossa mente, ela fica constantemente voltando nas questões que não são resolvidas. Lembra aquilo que eu falei sobre quando você não termina um curso, um livro, uma questão, que aquilo fica reverberando, fica como se fosse um filme no looping, sabe, no fundo da sua mente? Imagina isso para todas as questões que você não deu uma finalização. A sua mente faz exatamente isso, e você fica utilizando a sua energia, que você poderia estar utilizando para criar um novo negócio, criar um novo empreendimento, fazer mais dinheiro na sua vida, prosperar. A sua mente fica usando essa energia para ficar em looping nessas questões não resolvidas. E, na minha percepção, isso pode ser tanto questões com pai e mãe, quanto com irmão, com filho, com tio, com irmão, com pai, né, com todo mundo, né? E na minha percepção,
Isso pode ser tanto em relação a pai e mãe, quanto irmão, tio, vizinho, primo, não importa. A gente usa pai e mãe porque são as energias primordiais. É o yin e o yang que nos criaram. A energia como algo começa, fica reverberando até o final da existência daquele projeto, daquela situação, daquela pessoa. Vocês podem observar que a maneira como vocês, por exemplo, começam num novo emprego ou começam numa relação com alguém, seja amigo, seja relacionamento amoroso, de qualquer forma, a maneira como vocês começam essa relação ela determina a maneira como toda aquela relação, toda aquela situação, todo aquele novo emprego vai se desenrolar, tá certo? Então, da mesma forma como para qualquer coisa que aconteça, a maneira como algo começa significa como aquilo vai ser até o seu fim, o nosso yin e yang, que são as energias primordiais, o nosso pai e a nossa mãe, eles acabam sendo a energia primordial que mostra, entre aspas, um pouco de como é a nossa assinatura energética. E que a partir dessa assinatura energética, se a gente não resolve essas questões, a gente acaba ficando atravancado pelo meio do caminho, quanto mais as coisas vão andando, você entende? E uma outra percepção foi um insight que veio para mim quando eu estava principalmente analisando, estudando, percebendo essas questões de Yin e Yang, é que Hermes Trismegisto nos fala que isso existe no nosso corpo. Nós temos o lado Yin e Yang no nosso corpo, até o último átomo, vamos dizer assim, tá? E analisando através do Hermes Trismegisto, assim como a Cristina Cairo, assim como Louise Hay, a gente sabe que a metade do nosso lado direito é mãe, questões com mulheres, questões com feminino, metade do lado esquerdo é homem, questões com masculino, questões com pai. Portanto, a partir só dessa sabedoria, a gente já consegue entender questões que nós temos dentro do nosso próprio corpo, dentro da nossa própria, do nosso próprio funcionamento como um todo. Então, quando a gente pega que o nosso Yin e Yang já estão se manifestando dessa forma no nosso corpo, que nós somos uma unidade, o nosso feminino e masculino já estão se manifestando dessa maneira, eu sei que parece que eu estou me repetindo, só que é porque eu estou passando uma informação para que você entenda exatamente onde estão os seus maiores bloqueios. Você pode perceber que você não tem o mesmo grau de miopia, astigmatismo ou problemas nos olhos. Em cada um dos seus olhos, é muito raro você ter exatamente o mesmo problema, o mesmo grau. O seu lado direito do corpo não é necessariamente igual ao seu lado esquerdo do corpo. E isso mostra questões com o seu masculino e com o seu feminino. Mostra como as memórias elas estão condensadas. Você entende? E quando a gente parte dessa perspectiva, e se você é uma pessoa que está aqui me acompanhando, porque você talvez já faça ressonância, talvez você já tenha conhecido bastante sobre reencarnação, sobre outras vidas, você já entendeu sobre todas essas questões, ok? A gente já passou. Claro, pode ser que tenha gente aqui que esteja começando, que esteja recém descobrindo que existe reencarnação, óbvio. Mas para você que já passou disso, sabe? Você que já nem mais se pergunta sobre isso, você já não gasta mais energia se perguntando sobre isso, você já sabe que isso é verdade. Eu tô falando com você, tá? E você que ainda tá começando, presta atenção, porque talvez isso te leve a um outro passo sobre essa mesma questão. Tudo está contido, tudo que existe está contido na menor partícula do universo, tá ok? O universo ele é holográfico, ok? É a mesma coisa com o nosso cérebro, é a mesma coisa em tudo. Você pode pegar uma célula, você vai conseguir encontrar os mesmos elementos do corpo inteiro, você entende? Só muda um pouco as informações, mas aquilo está contido ali dentro, ok? Tanto que a célula ela se divide, ela se multiplica, enfim, uma série de coisas, tanto que enfim, se a gente for olhar a natureza, essa informação de Yin e Yang, ela está presente em tudo, está presente na geometria sagrada, porque não é só Yin e Yang, é só uma informação
que vem a partir da própria geometria sagrada, quando a gente começa a estudar os círculos e os quadrados que formam a célula da vida, né, que é o que gera mais para frente a flor da vida e etc, que é a geometria básica de todo o ser que existe, de tudo que existe nesse planeta. Tudo isso segue uma determinada geometria, ou seja, uma matemática ali por trás. Deus não joga dados, como já dizia Einstein. Então a gente entende que a menor partícula já está nos mostrando o todo. E, portanto, pega comigo essa ideia. Como diz certas pessoas, pega esse código, né? Lado direito do cérebro e lado esquerdo do cérebro. Se já Hermes Trismegisto estava nos dizendo que cada um dos lados representa Yin e Yang, representa as nossas polaridades no nosso corpo, e que tudo isso, na menor partícula, representa o todo, isso pode nos mostrar que no nosso lado direito e no nosso lado esquerdo estão as informações contidas sobre o nosso pai e a nossa mãe, tanto dessa vida, desta realidade, quanto de todas as realidades onde você existe, realidades paralelas, vidas simultâneas, etc. Ou seja, você tem todas essas informações armazenadas em você, ali, nesse momento, nessa hora. E é por isso que quando a gente está falando de honrar pai e mãe, eu levo isso para um nível um pouquinho acima daquilo que a constelação fala. Eu entendo que é pai e mãe não só dessa realidade. É pai e mãe de todas as realidades onde o meu ser multidimensional existe. E que a partir do momento em que eu estou honrando a todos esses seres, em todas essas realidades. Porque é isso que nós somos um. Entende? E quando a gente expande esse conceito, porque eu sei que é muita coisa o que eu tô falando aqui, tá? Não é todo mundo que tá preparado para expandir dessa forma. Se você tá aí prestando atenção, se você ainda não desligou esse vídeo, você tá querendo expandir, você sabe que o que eu estou falando é algo intrínseco, é algo que, no fundo, você já sabe. Você só está relembrando. O que eu estou falando aqui são informações que já estão presentes para você, são informações adormecidas no seu DNA. Você sabe que você está vivendo simultaneamente em várias dimensões, você sabe disso. Você entende que o seu futuro está afetando o seu presente, assim como o seu passado, as realidades onde você viveu no passado estão afetando o seu presente. E, portanto, você sabe que nada é dissociado, que a gente vem para cá, nós somos uma composição de 12 almas simultâneas existindo em realidades paralelas, dimensões paralelas ao mesmo tempo. E que 12 de nós formam uma mônada. E que todo o conhecimento das mônadas é o que acaba fazendo com que a gente evolua como coletivo. E isso vai expandindo ainda mais. Portanto, quando nós estamos falando de pai e mãe, a gente não pode estar falando de pai e mãe só dessa realidade. Porque você não existe só nessa realidade, meu amor. Eu sinto muito. Eu sei que tem pessoas aqui que talvez estejam começando. E que talvez para vocês seja muita coisa o que eu tô falando. Só que, gente, em algum momento, pessoas, almas afins, que têm essa sede de conhecimento, que querem saber mais, elas vão ter que começar a se juntar. E quanto mais pessoas falarem as coisas que eu estou falando aqui para vocês, que não sou eu, gente, isso é só canalização, mais a nossa consciência coletiva como humanidade vai ser capaz de acordar para as informações que estão guardadas no nosso DNA. É por isso que não importa detalhes e pontos específicos que são ditos, seja nas palestras do professor, seja em livros, não importa. O que importa é você acordar para a experiência, para a informação que está viva dentro de você. E você despertar essa consciência, essa sabedoria inata que existe dentro de você, para que você possa expandir.
A gente busca conhecimento, a gente se coloca em contato com o conhecimento exatamente para a gente expandir ainda mais, a gente acordar nas nossas células mais e mais informação. Mas eu tô me antecipando, né? A gente olha para essas questões, né? Voltando para o pai e mãe, a gente olha para o pai e mãe dessa forma expandida também, para que a gente possa ser expandido em muitos níveis, em todos os níveis, se for possível. Porque é esse o objetivo, gente. Nós estamos aqui para coletar informação. O que acontece quando você acumula informação? Lembra do átomo? O que é informação, gente? É luz, conhecimento, informação. Quando um átomo se carrega de luz, de fótons, ele dá um salto quântico. E aí, lembra o que o professor fala? Ele não dá um salto quântico caminhando. Vou passar dessa camada para outra camada. Não. Ele desaparece e reaparece. Entende? Tá pegando essa informação que eu tô falando para você? Tá entendendo que você não está passando de uma vida para outra? Você está saltando imediatamente e que talvez você esteja saltando agora, quando você está recebendo esse nível de informação? Você está entendendo que você está co-criando o tempo todo tudo que existe na sua vida a cada segundo? Você está entendendo o poder que isso tem? Você está entendendo o quão grande você é? O quanto você não é só aqui, esse corpo, essa realidade? O quanto existem infinitas possibilidades para você, tanto para cima quanto para baixo, em inúmeras dimensões, porque cada vez que você acessa uma informação nova, que você faz uma escolha diferente, que você toma uma decisão diferente, você vai para um caminho completamente diferente. Entende agora por que você precisa manter a sua vibração elevada? Para que você consiga dar cada vez mais saltos maiores. Quem mantém uma frequência elevada está constantemente recebendo mais e mais informação. Porque, é claro, existe dentro do próprio Kybalion, existe a lei da correspondência. Ou seja, se você vai muito para cima, você acaba tendo um para baixo muito grande. E diferentemente do que o professor Hélio fala na programação neurolinguística, na palestra de programação neurolinguística, em que ele fala que se você deixa uma ancoragem para você sempre ficar feliz, você não tem momentos tristes. Isso não é verdade. Porque momentos tristes, por vezes, eles são só informações que você precisa acessar para que você possa saltar ainda mais alto. Os momentos baixos, eles não são necessariamente sinônimos de sofrimento. Os momentos baixos são simplesmente momentos em que você precisa se preparar, porque você vai dar um salto muito maior. Portanto, não importa o que você está vivendo de situação difícil. Quanto mais você ficar se lamuriando e falando e partilhando com as pessoas a situação difícil e lamuriosa que você está vivendo, menos você vai estar acessando a informação que aquele nível de consciência tem para te trazer, para te impulsionar, para você saltar como um foguete e ir para uma vibração muito mais elevada, para um salto quântico muito mais incrível. É a lei da correspondência. E eu entendo o que o professor quis dizer, que é para a gente não sofrer com as coisas que acontecem com a gente. Que os problemas, as dificuldades, elas só são parte do nosso processo de crescimento, de expansão de consciência. E que, portanto, é a mesma coisa com as memórias de pai e mãe, com as memórias de outras vidas. Tudo isso são simplesmente etapas do nosso crescimento. A gente está aqui para acumular conhecimento, tal qual um elétron está lá para acumular fótons e saltar quanticamente de uma camada para outra. Porque, afinal de contas, dependendo da quantidade de elétrons que um átomo tem nas suas camadas, ele muda o elemento. Você sabia disso? Você esqueceu disso das aulas de química? Eu me lembro disso.
Você muda os elementos conforme a quantidade de átomos e elétrons que existem, conforme a quantidade de átomos que cada componente químico tem. E os elétrons fazem parte dessa mudança, fazem parte dessa transformação. Portanto, transformar chumbo em ouro é possível. É parte da alquimia, você entende? Assim como você passar de uma pessoa que está numa situação de dificuldade para uma situação de riqueza, também é possível. Basta uma transformação dentro de você. Você lembra do alquimista? Que o livro do alquimista, que ele encontra finalmente um alquimista. E o que ele descobre? Que era a missão pessoal dele, era se tornar um alquimista. O que o alquimista ele cria? Uma pedra filosofal. O que é uma pedra filosofal? Uma pedra que tudo que toca vira ouro, ok? O que é isso, gente? Nada mais é do que o nosso próprio processo interno de entrar em equilíbrio, integrar as duas partes, o feminino, o masculino, o bem e o mal, o certo e o errado. E para você que já deu esse passinho um pouquinho para frente, integrar todas as suas partes da sua alma para fazer uma reintegração monática, para você que já chegou neste ponto, você sabe do que eu estou falando. Porque, afinal de contas, nesse momento, você se torna a própria pedra filosofal. A pedra filosofal do alquimista é o próprio alquimista. Entenda que pai e mãe, certo e errado, feio e bonito, correto e incorreto, tudo isso faz parte de você reintegrar para saltar. Ok, gente? É isso. Esse vídeo já ficou um pouquinho longo. Espero que fique compreensível. E eu peço para vocês que deixem aqui nos comentários o que esse vídeo trouxe para você de insights, o que trouxe para você de expansão de consciência. Vamos aqui continuar fazendo esse caminho de expansão de consciência, de transformar a nossa própria vida para que a gente se torne cada vez mais a nossa própria pedra filosofal. Para que tudo que chegue até a gente, ao invés de se tornar chumbo, se torne ouro. E o ouro, ele sirva para nos purificar ao máximo, para a gente brilhar ao máximo, com o máximo de consciência na prática. Tá certo? Deixa aqui nos comentários se serviu para você, se te ajudou de alguma forma. Se você deseja aprofundar esse conhecimento, aprofundar até mesmo essa própria limpeza de memórias, de questões internas, vem fazer uma sessão de PNL, entre em contato comigo pelo Instagram, vamos agendar uma conversa, a gente conversa aí por uns 30 minutos, eu tiro as suas dúvidas, a gente vê junto o que você realmente deseja, o que você está buscando, e aí você agenda a sua sessão. Vem se transformar, gente. A gente está aqui para saltar quanticamente e viver uma vida cada vez mais rica e poderosa. Beijo grande, um ótimo dia para vocês e até a próxima.